Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os 200 anos da independência do Brasil sob a ótica espírita. E vamos falar também sobre os falsos profetas, entre outros assuntos. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel e acione o sininho para receber a notificação de todos os nossos programas e aulas que acontecem diariamente, como por exemplo, o Evangelho no Lar, que acontece todas as noites de domingo a domingo às 21 horas, feito por voluntários do nosso grupo espírita. E nos ajude a divulgar o Portal de Luz enviando o link desse programa para as pessoas que você sabe que possam gostar. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como o teu, igualmente dirás: ah, meu filho, meu filho. Nessa próxima semana, nós vamos comemorar uma data importante para todos nós brasileiros. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro I, que naquela época era então príncipe regente, rompeu com Portugal e anunciou a independência do Brasil. São 200 anos desse dia histórico e passamos por muitas transformações na nossa sociedade desde então. Mas em todo esse tempo, de uma coisa nós podemos ficar tranquilos. Nós permanecemos como um país pacífico, sem nunca termos tido uma postura bélica, voltada para a guerra, para o ataque a outros países. E se lá em 1822 o Brasil era um país com pobreza e cheio de desigualdades, sabemos que os cenários atuais até mudaram, mas continuamos assim. Apesar disso, nesse tempo todo, passamos para o grupo de países com renda média, o que é muito bom, é um avanço. E tivemos outros avanços. Nós colocamos fim à escravidão em 1888. A nossa expectativa de vida saltou dos 25 para cerca de 75 anos. A mortalidade na infância, que girava em torno de 400 mortes para cada 1000 nascimentos no início do século XIX, caiu para menos de 20 a cada 1000 atualmente.
Mais de 90% da população era completamente analfabeta naquele tempo, e hoje o analfabetismo caiu para menos de 10%. Direitos femininos básicos, a inserção da mulher no meio acadêmico, no mercado de trabalho, também foram se estabelecendo aos poucos ao longo de todo esse tempo. E o número de habitantes do país se multiplicou aproximadamente em 50 vezes nesses 200 anos da independência. O Brasil está entre os países que apresentaram o maior crescimento demográfico dos últimos 2 séculos e, atualmente, nós somos o 6º país mais populoso do mundo e ficamos atrás apenas da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia e do Paquistão. E todas essas transformações ao longo dos anos nos trouxeram também mais desafios para nós nos adaptarmos às novas realidades e exigências. E quando nós celebramos esses 2 séculos de independência, não podemos deixar de relembrar que desde o nosso início, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral nas nossas terras, todas essas etapas foram planejadas e acompanhadas pelo plano espiritual. Como vemos nas obras psicografadas por Chico Xavier, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e Falando a Terra. E é no livro que falamos de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nós encontramos um trecho que traz recomendações importantes para o povo brasileiro. Muitos, quando leem esse trecho, acham que se trata de algo impossível ou exagerado, quando é narrado que Jesus conta com o nosso país para desempenhar um papel de responsabilidade no mundo, com bases na implantação do seu evangelho na Terra, em todo o planeta. Na verdade, é a explicação do próprio título do livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma incumbência da maior seriedade e que, como já sabemos, precisa contar com o nosso comprometimento individual e também como coletividade, como um povo de um país. Entretanto, nós devemos ter claro que essas palavras não são uma distinção, um privilégio que poderia nos colocar acima de outros países, nos tornar superiores de alguma forma, mas sim, se trata de um chamado para nós encararmos isso como um compromisso do nosso povo com Jesus. Muitos de nós acabam entendendo errado, como se nós estivéssemos sendo escolhidos por sermos mais evoluídos, e por isso mesmo acabamos achando que se trata de algo impossível, porque afinal nosso país tem tantos problemas sociais, tanta corrupção, tanta pobreza. Mas para que a gente entenda a mensagem melhor, nós podemos fazer um paralelo como se fosse num ambiente escolar. Um professor pode escolher um aluno com potencial para esportes, por exemplo, para que esse aluno desenvolva determinada pesquisa e depois apresente para a turma, porque entende que esse aluno tem uma afinidade com aquele tema e vai se comprometer em realizá-lo, e mesmo que esse professor saiba que esse aluno possua ainda alguns problemas de comportamento. O trabalho que ele vai fazer, vai ter que se empenhar para fazer e apresentar para a turma depois, vai ser em si mesmo uma oportunidade para ele amadurecer, para ele se sentir útil, aceito e até mesmo ganhar um estímulo para melhorar o seu próprio comportamento. Porque é sempre quando nós colocamos em ação os dons que nós possuímos que nós vamos nos sentir úteis de alguma forma através do nosso esforço. E é aí que nós crescemos e evoluímos na vida. E aquele professor, conhecendo bem a sua turma, também já sabe o que pedir para extrair o melhor de cada aluno. Chico Xavier nos alertou no livro Lições de Sabedoria, quando foi perguntado sobre o papel do Brasil na nova era, que apesar de sermos o coração do mundo, nós deveríamos, através da nossa prática, do nosso esforço, provarmos ser também a pátria do Evangelho. E, para tanto, o nosso país como nação demanda esse esforço coletivo de todos nós juntos, mas também o comprometimento individual, o nosso esforço individual, a nossa retidão da nossa própria decisão. Os caminhos que nós percorremos desde o descobrimento, passando pela independência, nos mostram que nós tivemos conquistas, avanços, mas o amadurecimento moral é essencial para essa caminhada.
Em 2012, quando a doutora Marlene Nobre nos convidava para refletir sobre os momentos de transição que o mundo passava e que continua passando, ela nos dizia que nós estávamos, como país, pagando duas grandes dívidas históricas, a Guerra do Paraguai e o período da escravidão. Mas que, entretanto, a nossa história de mais de 5 séculos era, na sua totalidade, pacífica, se fosse comparada com outras nações do planeta que passaram por guerras, por muito derramamento de sangue. Isso não aconteceu aqui. Portanto, se há algo que nós devemos preservar para o nosso futuro como povo, é aperfeiçoar a nossa postura pacífica cada vez mais. Porque em tempo algum, violência, guerra, intolerância para com qualquer semelhante nosso será um caminho para ser escolhido por um povo. E, sobretudo, se nós queremos conquistar os valores morais que nos permitam cumprir o que espera de nós o nosso Mestre Jesus, que é ser a pátria do Evangelho, que nós estejamos cada vez mais conscientes do nosso papel. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar.
Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós já falamos aqui no programa sobre como viver agarrados ao passado pode nos prejudicar e muito. Pautar a nossa vida no que passou, principalmente nos velhos traumas e lembranças dolorosas, é muito ruim. No entanto, já pensaram que viver na ansiedade do futuro, do que pode vir a acontecer, é tão prejudicial quanto? Minha mãe costumava responder sempre que a gente perguntava, né, criança, enfim, sobre o que podia acontecer no futuro, o que nós vamos fazer tal no fim de semana, enfim. Ela falava para a gente, respondia sempre: o futuro a Deus pertence. Eu confesso que eu não gostava, né, quando ela respondia dessa forma, porque eu pensava que não ter expectativas futuras é falta de planejamento, então, né? Mas hoje eu entendo a razão pela qual a minha mãe insistia em repetir aquela frase. Naquela época, ela, na sua sabedoria simples, já sabia o mal que viver com expectativas sobre o que pode acontecer no futuro pode ocasionar aos menos avisados. Nunca se falou tanto de ansiedade e depressão, e crises de ansiedade não escolhe idade para se manifestar. Tem-se notícias até de crianças acometidas desse mal. É saudável planejar o que queremos para o futuro, claro, criar metas de resultados nos diversos setores da nossa vida, quer profissional, pessoal, enfim. Mas o que não está certo é criar expectativas sem ter o mínimo de embasamento no que estamos fazendo hoje. Certamente gera angústia e medo em relação ao futuro. O medo, o grande vilão da humanidade, tem ceifado a alegria de muita gente, sem mesmo saber que é o medo, mesmo saber que é medo, as pessoas parecem viver num futuro incerto, sem fincar o pé no hoje, no agora. E eu pergunto, que futuro? Quem de nós é capaz de prever o que acontecerá no futuro? Ninguém. E digo mais, nem os espíritos, tá? O que de fato existe, seja lá em que plano nos situamos, dos encarnados ou dos encarnados, é o presente. É no presente que estão todas o que nós precisamos para o futuro, que se constrói pouco a pouco, segundo o que estamos plantando no aqui, no presente. O problema é que muitos de nós vivem segundo as projeções que fazemos com base em quê? Em preconceitos e medos. Deixam de viver o presente com medo do futuro. Vivem aflitos, antecipando problemas. Vocês já observaram isso? Ou já se pegaram dessa forma? André Luiz, no livro Sinal Verde, nos escreve: não se aflija por antecipação enquanto é possível que a vida resolva o problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Verdade absoluta. Quantas vezes ficamos sobre uma questão durante semanas, meses, imaginando todos os problemas futuros que decorrerão dessa situação, de alguma situação. E sem mais nem menos, tudo parece se resolver. E depois de solucionados, a gente conclui que estava sofrendo à toa, não é mesmo? Por que será que é tão comum sofrer por antecipação? É porque ainda nós não temos a fé que achamos que temos. E isto inclui a falta de fé em nós mesmos. Já falamos disso aqui no programa. Nós preferimos supor o pior do que
empreender o esforço necessário e confiar. E no caso de haver a menor possibilidade de interferir em uma determinada situação, tenhamos então a fé em Deus, na providência divina, que em tudo intervém para o melhor. Demonstramos a nossa insegurança no futuro nas ocasiões mais simples. Eu vou citar alguns exemplos. O primeiro exemplo, a insegurança de certas gestantes, que as levam a realizar exames diversos, complexos, fora do protocolo usual de pré-natal, só para ter a certeza, porque certeza ninguém tem, que seu bebê está livre de qualquer anomalia física. Não tenha paciência nem a tranquilidade de aguardar que as coisas evoluam dentro dos padrões naturais. Aí cabe ponderar, será que tanta ansiedade e insegurança não poderá aí interferir negativamente no desenvolvimento do futuro bebê? A mãe precavida, pode estar despejando uma descarga de incertezas e angústias na criança. Já pensaram nisso? O segundo exemplo, quando um pai ou mãe de família se vê desempregado, qual o primeiro pensamento? Qual o pensamento mais comum? De medo, uma vez que só consegue visualizar todas as consequências da escassez, de sentir que não será capaz de conseguir um novo trabalho, de ser rejeitado no mercado de trabalho e por aí vai. Percebe como a pessoa nesse ciclo de pensamento está, de fato, visualizando o pior dos futuros, movida pelo quê? Pelo sentimento de medo. Ora, que futuro, se ele nem chegou, ele nem existe? Como assim, O que existe é o presente, é o dia de hoje, nesta vida, para ser vivido, para ser realizado. No entanto, somos capazes de nos boicotarmos quando o assunto é futuro. Outro dia me peguei pensando em como somos tolos até em relação ao futuro próximo, ou melhor, bem próximo, Às vezes, atormentamos a outra pessoa, uma outra pessoa das nossas relações, com o nosso excesso de recomendações, só para evitar, um acontecimento que prevemos com a nossa fantástica capacidade de premonição. Por exemplo, quando ficamos lembrando alguém de algo que deve fazer e que, se for esquecido, será uma tragédia. Como esquecer de pagar uma conta, por exemplo, esquecer de comprar um ingrediente para o jantar e por aí vai. Pensemos nisso e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito prazeroso estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os falsos profetas. Conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, onde no item 8, o Espírito Luiz, em Bordeaux, na França, em 1861, nos deixou as seguintes orientações a respeito, dizendo: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos brotos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis:
Nada que seja puro pode provir da fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, ou seja, a caridade e o amor, a indulgência e a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Aqueles que ajam com os exemplos e conselhos com o objetivo de salvar a humanidade, a qual corre para a perdição e vagueia por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. Aqueles que revelem um átomo de orgulho, fugi deles, como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem segundas intenções, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai cuidadosamente tudo aquilo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por um pouco mais de tempo estareis nas trevas e nas dores da provação. Isto, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Então, já podeis dar corpo a esses elementais ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpriram a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar, e conclui o Espírito Luiz, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao final feliz da jornada, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Amigas e amigos, que esses esclarecimentos possam trazer conforto, tranquilidade e esperança a todos nós encarnados, para darmos continuidade na existência física com muita seriedade e firmeza, pois que ela é somente um estágio momentâneo, cujo objetivo é sempre o crescimento moral, intelectual e espiritual, através da prática contínua e constante da fraternidade e da caridade. Boas reflexões, agradecemos pela companhia, desejamos
Muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo e compartilhe o link para que mais e mais pessoas tenham acesso à mensagem transformadora do Espiritismo. Muito obrigada e até a próxima.